O julgamento que pode decidir sobre a denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, será retomado hoje no Supremo. A informação do repórter da Rede Jovem Pan, Danilo Caixeta. O Supremo Tribunal Federal marcou para esta quinta-feira a retomada do julgamento que pode barrar a blindagem do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Uma ação proposta pelo Democratas discute na Suprema Corte a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa de Minas para o recebimento de denúncia contra o governador do estado pelo Superior Tribunal de Justiça e o consequente afastamento dele do cargo. O processo é o primeiro item da pauta de julgamento da sessão plenária do STF marcada para esta quinta-feira. Essa autorização do Legislativo Mineiro é estabelecida pela Constituição do Estado, mas o Democratas contesta e diz que não haveria necessidade do aval dos deputados para processar o governador. Caso a denúncia seja recebida pelo STJ, Fernando Pimentel pode ser afastado do cargo até o julgamento final do processo. Em dezembro do ano passado, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, já votou no sentido de dispensar a autorização prévia da Assembleia Mineira para processar e julgar o governador por crime comum perante o STJ. O julgamento, no entanto, foi interrompido depois de um pedido de vistas feito pelo ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro passado. Com a morte do ministro, o Democratas, que é autor da ação, pediu que o processo fosse retomado, pois o pedido de vista tem caráter pessoal. Fernando Pimentel foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro dentro da Operação Acrônimo. Ele é acusado de receber propina de uma montadora de veículos para favorecê-la no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pasta que Pimentel comandou de 2011 a 2014, no governo Dilma. O governador de Minas e a empresa negam as irregularidades. Se a denúncia for aceita, o petista passa a condição de réu no STJ. De Minas Gerais, repórter Danilo Caixeta. Será que agora vai, professor Vitor? Vamos ver, porque essa é uma questão interessante em termos políticos, porque se cabe à Assembleia Legislativa autorizar ou não o processo de um governador. As Assembleias Legislativas no Brasil, todas elas são controladas pelos governadores de estado. Elas são um mero puxadinho do Executivo. Infelizmente, elas não exercem sua função constitucional. É um verdadeiro horror. E os partidos de oposição, nas Assembleias Legislativas, estão sempre sedentos por cargos na mesa diretora. Vide, por exemplo, aqui em São Paulo, em que o senhor Enio Tato, do PT, tem 100 assessores. Vocês não ouviram errado. 100! Ele tem um exército de assessores, 100. Então, ninguém cumpre suas atribuições. No caso do Fernando Pimentel, governador de Minas, ele cometeu diversos crimes. Esse processo é quando ele era ministro do Desenvolvimento, da criminosa Dilma, né? Ele tem outros processos que envolvem, por exemplo, a campanha eleitoral de 2014 e tal. Nunca é demais lembrar que o Pimentel é criminoso. Ele é aquele que o seu operador... operador é a expressão que se dá nessa linha no Brasil contemporâneo, aqueles que recebem a propina para o político. Sempre tem alguém que recebe em nome dele. Ele é chamado operador. É um tal de Bené. O Bené tinha comprado uma kitnet só para armazenar o dinheiro da propina. Era chamada kitnet cofre, que é uma invenção do PT, mais uma contribuição, além da cueca cofre, inventada pelo José Guimarães, né? Aqui em São Paulo, a cueca cofre, que é uma contribuição do PT ao vestuário masculino. O PT inventou também a kitnet cofre, que aí já é no caso da arquitetura, que é uma criação petista. Então o Fernando Pimentel está enrolado. E essa é uma questão chave, porque ele controla a Assembleia Legislativa. Apesar de toda a corrupção, não acontece nada. Lá ele controla. E não pode ser isso. Tem de ser julgado na esfera federal. E por quê? Aí tem uma questão estrutural que um dia a gente vai ter de discutir melhor. A justiça no Brasil, na esfera federal, é possível. Na esfera estadual, controlada pelos coronéis, é muito complicado. Por isso que é uma velha tese do século XX brasileiro, até do pensamento autoritário reformista, foi sempre centralizar o poder.
né? Porque é o local em que os coronéis, os senhores do baraço e do cutelo, têm menos espaço no poder federal e de lá fazer a reforma democrática do Brasil. Essa era uma das teses, por exemplo, grosso modo, do Oliveira Viana, tal, que é um autoritário, como é sabido, especialmente leia o idealismo da Constituição. Então, para voltar ao caso aqui, é isso. Quer dizer, tem de julgar lá em Brasília, porque ele controla, não tem jeito. Ele controla o Tribunal de Justiça também de Minas Gerais. É uma vergonha.